Então, nós estamos na nossa quinta aula da matéria de angelologia, estudando a respeito de anjos e demônios. Já falamos a respeito um pouco dos anjos. Sabemos que não é um assunto tão fácil de abordar, devido, como eu já falei com os irmãos, à nossa incapacidade de compreender a fundo esse mundo espiritual que foge do nosso controle, do nosso que nós podemos realmente conhecer a fundo. O que nós temos é o que as Escrituras nos apresentam e algumas pessoas que declaram algumas experiências, mas experiências não são doutrinas, cada um tem a sua. Então, nós não podemos basear nada que tenha a ver com teologia em experiências de ninguém, mas temos alguns respaldos bíblicos para compreender a respeito deste assunto e, acima de tudo, entender que tanto anjos como demônios são espíritos, e os anjos são espíritos que servem ao nosso Deus, Criador de todas as coisas, está a seu serviço e a serviço do povo de Deus, em proteção, em guardar, em dar livramento, em batalhar nossas batalhas no mundo espiritual. E há sempre este questionamento do povo cristão, o desejo insaciável de contemplar a presença de anjos. Não sei se dos irmãos que estão aqui presentes já teve esse desejo de ver anjos, e principalmente com aquele pensamento já bolado na mente de como seria a presença de um anjo. Eu até abordei com os irmãos aqui que as pessoas elas programam sua mente para visualizar a presença desses seres espirituais a serviço do povo de Deus, e que às vezes até projeta com uma aparência bem chamativa na sua beleza, e baseado no livro de Ezequiel, não foi assim que esses anjos apresentaram para ele. Então, o próprio João viu a mesma sequência de anjos no seu livro, no Apocalipse, ele deixou descrito para nós, mas também tivemos a apresentação de anjos na aparência humana, que apresentou em quase todas as partes do Antigo Testamento para os homens de Deus e mulheres de Deus, que foi o caso de Sara, mulher de Manoá, mãe de Sansão, e vemos que esses seres eles existem, e esse desejo que as pessoas têm, principalmente nos dias de hoje, não temos muito relatos de pessoas na época da patrística, após os escritos bíblicos, se tiveram essa experiência com esses seres angélicos. Mas do período do Pentecoste brasileiro e americano, do avivamento da Rua Azusa e o nosso avivamento no Brasil em 1911, temos relato de alguns homens e mulheres de Deus que contemplaram a presença desses seres. Nós não podemos falar nada porque, para sabermos se é verdade ou não, temos que ter discernimento de espírito, e isso só ocorre quando o ato está acontecendo no momento, e não podemos julgar a vida de ninguém por relatos escritos. Então, fica mais. Acreditamos, sim, que possivelmente alguns homens e mulheres de Deus viram. Tivemos algumas ondas mentirosas no Brasil, claro, por volta dos anos 70, 80, 90, muita invencionice, mas uma das coisas que eu sempre costumo dizer, não é porque tem um mentiroso que você vai deixar de acreditar no verdadeiro, porque tem homens e mulheres de Deus que não brincam com as coisas de Deus, e eles podem sim ter visto esses seres. Mas é uma coisa que eu, baseado nas escrituras, eu sei que anjo não vem na terra só por vir. Eles têm um propósito. Quando eu falo vir na terra, está manifesto para que você saiba que é um anjo, ele tem que ter um propósito. Não simplesmente chegou e aparentou que é um anjo, mostrou que é um anjo, falou que é um anjo,
e ficou por isso mesmo. Já os demônios, que apesar de boa parte de cristãos no mundo inteiro não ter nunca visto a manifestação de um demônio no corpo de uma pessoa, ou até mesmo algum outro tipo de ação diabólica para tentar amedrontar a presença de um cristão, eles desacreditam nessas manifestações, com muitos crentes que já acreditam que essas coisas cessaram, e outras que acham que o diabo só tem influência sobre a vida das pessoas através da questão de atacar a mente, e não de que possa apossar da vida de uma pessoa e escravizar essa pessoa. Não são todos os crentes de linha tradicional, mas existe um número muito grande que assim acredita. E sem contar que hoje tudo está psicologizado, como eu falei. As pessoas estão conseguindo, com esse estilo coach de ensinamento e de pregações, e com esses pensamentos de psicanálise, as pessoas estão tirando essas ações opressas do diabo da vida de pessoas e levando o público supostamente evangélico a acreditar que hoje tudo tem uma questão psicológica, uma questão relacionada a essas questões psicanálise, da psicanálise no meio do povo hoje. Não sei se os irmãos sabem, a psicanálise não é um curso que as pessoas fazem que tem um nível de faculdade. Hoje nós estamos tendo pessoas que estão dando aula de psicanálise na internet aí, dá um diploma via internet, as pessoas já vai, passa aquilo para frente na igreja dele e estão se tornando coaches. E com esse viés dessas igrejas que têm deixado o verdadeiro evangelho para ministrar, ou as suas ministrações serem através de coaches, nós não vemos essa manifestação diabólica. Primeiro, pelo fato do estilo das pessoas, da vida que não está consagrada para trabalhar em cima desses de libertação. Então, as pessoas não estão preocupando, e tampouco os demônios preocupando com isso. Já que está tudo tranquilo para ele, então as pessoas não estão mais buscando isso. E, para falar a verdade, as pessoas têm um conhecimento muito pouco. O que eu já quero de antemão adiantar aqui, o que nós estamos falando aqui são questões teóricas, questões que a Bíblia apresenta, e como eu falei, às vezes algumas experiências, mas eu estou dizendo da vida de cada cristão, onde ele já deparou com situações assim, e ele orou, a pessoa foi liberta, ou alguma investida do diabo contra a vida dele e ele saiu vitorioso. É sobre isso que eu estou falando. E eu me recordo, irmãos, aqui, quando eu cheguei nesse estado aqui de Massachusetts, que eu morei 2 anos em Ohio, eu fui congregar uma igreja, a Assembleia de Deus, de um pastor que já tinha aproximadamente mais de 20 anos, que ele era crente da Assembleia de Deus, e ele ficou encantado ao ver um vídeo de um pregador que ele expulsava demônio. E é como se aquilo, para ele, que é pentecostal, fosse a primeira coisa que a primeira vez que ele viu. Então, eu achei isso um pouco estranho, porque no meio do povo pentecostal que eles têm o costume, já viram isso. Então, é algo muito estranho. E como eu quero comunicar com os irmãos, é que dentro da matéria que nós estamos estudando, isso aqui não vale apenas para você completar mais uma disciplina e ter, às vezes, um conhecimento teórico, mas isso vale para você entender o quanto o nosso inimigo é astúcio, o quanto ele não mede esforço para destruir o povo de Deus e tampouco ele muda o itinerário. Eu sempre costumo dizer que se você pegar o livro de Jó, você vai abrir no capítulo 1,
que eu sempre falo que é o capítulo que quase todos os crentes conhecem, o 1 e o 2, e o 42, que é os dois momentos que o diabo apresenta, não sabemos onde, é, supostamente um local de reunião, e ele se apresenta e ali Deus pergunta para ele, e ele fala a respeito de Jó, que ele estava andando e passeando na terra. No segundo relato, ele fala a mesma coisa. Então, eu aprendo ali que ele não muda a sua rota. O interesse dele sempre é destruir. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você lê que Jesus, quando repreendeu o diabo por 3 vezes, fala que o diabo o deixou. Mas quando você lê Lucas, ele fala que o deixou por um espaço de tempo. E Marcos fala que ele tentou Jesus por várias vezes, não foi apenas um dia. Mateus quis dar ênfase a algo, Lucas a outra coisa, e Marcos também deu ênfase ao detalhe que todos os dias ele esteve tentando Jesus. Isso implica que a ação do inimigo ou dos demônios é fazer isso, é buscar uma maneira de tirar o foco do povo de Deus para que eles possam perder aquilo que Deus depositou neles e passar a fazer aquilo que o inimigo quer. E, além disso, tem as pessoas que já fazem a vontade dele, que servem como escravo do diabo e dos demônios. Isso lhe abre uma brecha enorme para que os demônios possam escravizar essas pessoas através de possessões. Estamos na página de número 25, foi onde nós paramos. Paramos aqui na parte de demônios, tem personalidade. Falamos um pouco das características, explicamos um pouco a respeito de como esses demônios se manifestam enganando pessoas através de religiões, como a Umbanda, que crê em espíritos e dão nomes para enganar pessoas, o próprio espiritismo kardecista, onde eles alegam que o que nós chamamos de anjos são espíritos que alcançaram a luz e chegaram à perfeição. Já o que nós chamamos de demônio e a Bíblia são nada mais do que espíritos que não quiseram reencarnar para evoluir, e eles os chamam de espíritos desencarnados, e eles oprimem pessoas e têm esse interesse de usar o corpo das pessoas como se eles fossem um parasitas. Inclusive, tem até uma palestra de uma mulher que ela é psicóloga, é professora e é espírita, e ela fala a respeito disso. Para saciar os seus desejos de quando eles estiveram nessa terra e tinha um corpo que, de acordo com o pensamento deles, algumas eram mulheres muito dadas a sexo, então morreram e não quiseram encarnar. Por isso existe o que, dentro da linha espírita, isso não está na Bíblia, esse espiritismo de Umbanda, que chamam de pomba-gira. Isso não está na Bíblia, que esses nomes são dados nas religiões que são espíritas, não tem a ver com a Bíblia. E outros, como Zé Pilintra, que era um rapaz muito alegre e dado à malandragem, aí, o estilo que se veste ali com chapéu, roupa branca, de dançar, o estilo de andar malandro quando se aposta de alguém, é porque assim era esse suposto jovem. Então, e as pessoas, não estou dizendo porque eu convivo com eles acreditam nisso. Eles acreditam, não é? Para nós que temos conhecimento, sabemos que não, mas as pessoas acreditam. Se você observar, existem as pessoas que eles julgam que esses espíritos apossam deles e eles passam até a vestir como supostamente a tradição dessa religião mostra que essas pessoas eram antes. Você vai encontrar pessoas dentro do espírito da Umbanda que eles estão sempre portando de roupa branca, um chapéu, mulheres com saias largas e sempre ali dá um grito e cai de joelho no chão com a mão para trás, falando ser Maria Padilha, e daí por diante. Então, isso é um mundo verdadeiro, e eu já disse para os irmãos, eu nunca fui espírita, mas quando eu era mais novo, eu já frequentei alguns centros
de macumba, aquelas macumba bem ruizinha do Brasil, lá daquele centrozinho, mas que tinha coisas realmente espirituais verdadeiras. Eu ainda fui porque eu não acreditava, mas no dia que eu vi alguma coisa meio estranha lá, eu nem voltei lá mais. Digo, o cara arrancou a porta com a cabeça e pisou em cima do monte de caco de vidro, como eu já contei para os irmãos. Então, nunca mais eu voltei. E depois de cristão, já vi coisas a respeito disso. E o pastor vai mostrar umas coisas que são muito interessantes na apostila aqui, que as pessoas às vezes não têm conhecimento disso. E eu tive uma experiência com algo semelhante, uma das coisas que o pastor colocou. Quando eu li, eu falei, rapaz, eu lembrei da hora de uma coisa que aconteceu comigo. O pastor vai aqui, ó. Já é mais do que provado que os demônios são mais do que influência maligna e que são seres dotados de personalidade, inclusive com poderes de fala. Médios em transe com frequência não têm consciência daquilo que o espírito que se apossou dele está dizendo. Mesmo assim, pode manter conversações inteligentes, porém perigosas e enganosas. Esse demônio finge ser espírito de pessoas que já morreram, o que com certeza não é verdade. Já tive uma experiência semelhante a isso aqui que o pastor está falando. É, e realmente existe pessoas que, somente na Ubanda, e no espiritismo kardecista, porque o espiritismo kardecista, eu não sei se os irmãos que têm um conhecimento, o espírito kardecista é um espiritismo que ele é dado a doutrinas. Todas as demais, a Ubanda e o Candomblé, aceitam as doutrinas kardecistas, já que Banda não dá muita atenção. Acredito em algumas coisas que eles ensinam, mas não dá atenção. E o espírito kardecista, eles são baseados, como eu falei com os irmãos, na codificação que Allan Kardec escreveu. O livro chamado A Gênesis, o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Livro dos Espíritas, Céu e Inferno, e o outro me fugiu a memória aqui, sempre eu esqueço esse último. Mas são 5 livros que é chamado da codificação, ou seja, aquilo que é doutrina para eles. E dentro desse livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina que esses espíritos malignos são espíritos encarnados. E os bons, como eu falei, não são anjos. Então é a maneira que eles ensinam. E o povo do Umbanda, que é um espiritismo nascido no Brasil, eles ensinam, como eu falei com os irmãos na aula passada, que são espíritos de pessoas que morreram escravizadas, morreram matadas e coisas semelhantes por pouca coisa. Mulheres que foram abusadas. E esses ensinamentos é tudo baseado no ensinamento de Allan Kardec. Allan Kardec, para quem não sabe, era um médico e cientista, um homem muito inteligente que falava 8 línguas. E o seu nome verdadeiro não era Allan Kardec. Ele se julga ser a reencarnação de um suposto Allan Kardec que ninguém sabe nada a respeito desse Allan Kardec anterior ao francês chamado Léon Hippolyte Denisart Rivail. Ninguém sabe nada a respeito do Allan Kardec, que ele recebeu a encarnação dele. Mas, com todo esse ensinamento, eles conseguem enganar pessoas. E existe alguns desses homens que recebem esses espíritos. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre falo que eu já li coisas a respeito dele, vi coisas dele. Como pessoa, ele era uma pessoa extraordinária, que era o Chico Xavier. Mas eu acredito que ele, desde a sua infância, foi enganado e influenciado por espíritos malignos, do qual ele passou a acreditar que era um espírito que estava tentando comunicar com o mundo presente e usou a vida dele. Inclusive, há um relato, que isso é verídico, os irmãos buscar no YouTube, em documentos, irmãos, que existe um relato de que eu não sei como que a justiça aceitou isso, mas alguém foi inocentado de um crime por causa de uma suposta psicografia feita por Chico Xavier, da escrita mediúnica. Supostamente ele recebeu o espírito da pessoa que foi assassinada e ela disse que aquela pessoa que estava presa não foi. Não sei se os irmãos já ouviram, já leram alguma coisa, já ouviram alguma coisa a respeito disso.
e foi inocentada. O juiz aceitou. Não sei se o juiz era espírita também, o que aconteceu, mas aceitou e a pessoa foi inocentada. E eu já li alguns livros de Chico Xavier, é uns livros bem complicados de ler, mas ele alegava ter dois espíritos que trazia, através da escrita mediúnica, os livros para ele, que é um livro, supostamente um espírito de uma mulher, que ele fala, e de um suposto Emmanuel. E, claro, eles conseguiram, já que o Chico Xavier morreu, disse que o Emmanuel ele encarnou em alguém, então já arrumaram a desculpa porque esse espírito não. Se caso ele não usasse ninguém mais para psicografar nada, é porque ele encarnou em alguém. E da mulher, eu acho que é Ângela, alguma coisa. Tem um sobrenome que também me fugiu a memória. Então, eles acreditavam nisso piamente. E como eu já vi, esse que eu disse para os irmãos que arrancou a porta com a cabeça, ele realmente acreditava que não era espírito de pessoa, que era um demônio que entrou. Como os bruxos na África, que invocam realmente demônios. A bruxaria, a quimbanda, eles cultuam demônios. Eles preocupam em invocar espíritos de demônios sobre a vida deles, de Satanás. E não tem nem a ver com satanismo. O satanismo é palhaçada perto disso. Então, são coisas sérias. Esses, como o pastor coloca aqui, eles às vezes eles não sabem o que estão falando, como pessoas que realmente estão endemoniadas, que falam coisas e não sabem. A pessoa, quando você expulsa o demônio dela, que ela volta em si, ela não sabe nem o que aconteceu. Não sabe nem o que passou ali, o que aconteceu naquele momento com a vida dela, que de repente estava lá no banco, lá de trás da igreja, depois está na frente, despertando de alguma coisa, ela acaba não entendendo nada. E ele fala que é uma coisa interessante, que tem demônios que fingem ser espíritos de pessoas que já morreram. Uma certa vez eu fui chamado para poder orar com uma moça e ela estava com um espírito maligno e supostamente o espírito maligno falando comigo numa mansidão que só os irmãos vê. Ele dizia ser o espírito do padrasto dela, que estava naquele momento, porque precisava de transmitir uma mensagem e o Satanás queria usar a minha boca para transmitir a mensagem. Então, assim, eu estou te pedindo que você me faça um favor, fala para ela isso e isso por causa do padrasto dela que está pedindo para falar. Aí, falando essas coisas, e eu repreendendo, e ele começou até a se justificar, falando: ó, já que você não quer fazer, eu vou trazer um outro que é mais bravo para poder vir. Aí supostamente manifestava o tal do preto velho, falando alto, falando grosso. Se é para os irmãos verem como que é o mundo espiritual. Isso não é coisa que é brincadeira, é coisa séria. E isso é uma coisa que eu vi, não é uma coisa que alguém me contou, é uma coisa que eu vivi. Então, o que o pastor mostra aqui é uma coisa muito séria, irmãos. E com esse tipo de evangelho que as pessoas andam pregando e vendo problemas psicológicos em tudo, vai ficar difícil das pessoas serem libertas. Fica muito difícil. Eu até disse para os irmãos do jovem que Jesus expulsou um demônio dele, o pastor vai até abordar mais à frente, que aparentemente ele tinha apenas um problema de epilepsia. Porém, Jesus chegou e era um demônio. E isso era muito desconhecido no cristianismo dos primeiros do período de Jesus. Falando cristianismo, porque o cristianismo é pós-morte e ressurreição de Jesus, mas no período religioso dos fariseus e saduceus, isso era desconhecido, porque eles ficaram o quê? Estupefatos quando Jesus expulsou um demônio. O que eles disseram? Ele expulsa demônios pelo Beelzebub, maioral dos demônios, que eles tinham uma certa trocadilho com Baal-Zebub, que era o deus de Ecrón, e eles passaram a chamar de deus da mosca, e resumiu a palavra Baal-Zebub por Beelzebub, fazendo um trocadilho. E isso depois acabou tendo conotação com espíritos malignos.
Então, ele quis dizer que um espírito maioral nas trevas era quem usava Jesus. Aí Jesus até chega a dizer que havia discípulos, quando ele fala por quem expulsa os seus filhos, os filhos ali não era filho literalmente biológico, e sim discípulos, que parece que esses discípulos também expulsavam alguns demônios. E Jesus mostra que aquele momento ali era algo desconhecido daquele povo. E hoje é o que mostra entre muitas pessoas esse desconhecimento do mundo espiritual. Porque hoje o evangelho ficou tão macio e tão. Quando eu falo evangelho, é a maneira que as pessoas estão pregando, e não que o evangelho bíblico mudou. Mas o que as pessoas têm feito com o evangelho. Têm tirado o verdadeiro evangelho de dentro da igreja e colocado fora. Uma amiga da minha esposa chamou ela para ir num trabalho das irmãs. E a minha esposa foi e chegou lá e estava junto com as irmãs lá. O pastor, mas a esposa do pastor havia viajado e era trabalho só de irmãs. E a irmã que estava na frente, sem muita experiência, convidou um certo grupo de pessoas para ir à igreja. E foi um grupo de pessoas à igreja e chegou lá, nada de Deus. Nada, estou falando para o irmão, nada. E o peso, era dessas igrejas neopentecostal, o peso que aquelas moças levou para a igreja. É levar um peso tão grande para a igreja que a pessoa que foi pregar tem uma dificuldade muito grande de pregar. Porque são pessoas de igreja sem compromisso com Deus, que não sabem o que é mundo espiritual, que vive de dancinha e desse tipo de coisa e não sabe o que é cristianismo. Um dia eu fui convidado para ir no louvorzão e eu não entendi. A igreja super lotada. Quando cada banda cantava, eles iam embora. Eu, eu pensei, mas eu vim aqui fazer o quê? Apresentar ou eu vim adorar a Deus? Então, quando terminava, e eu estou falando com os irmãos de verão, pensa em um culto pesado. O culto só ficou leve quando o pregador pegou para pregar. Mas quando ele pegou para pregar, a igreja não tinha nem 30 pessoas dentro dela. Todo mundo que cantava ia embora. Todo mundo cantava e ia embora. Então, nós vemos que o povo hoje não tem conhecimento desse mundo espiritual, do que é mundo espiritual. E existe pessoas, irmãos, dentro da igreja hoje que o diabo fala através da boca deles. Isso, o pastor colocou de médium e pessoas que realmente eles buscam esse viajar no mundo do espírito e dão espaço para esse espírito maligno. Mas existe dentro da igreja pessoas que o diabo fala na boca deles. E existe aquelas pessoas que caem possessa, mas eu até falei com os irmãos que quando o diabo entrou em Judas, ele não caiu possessa, ele não babou, ele não fez nada. Ele simplesmente foi trair Jesus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O pastor vai contar aqui uma experiência de alguém com um relato, isso aí os irmãos lá em casa. Já no primeiro parágrafo da página 26, o pastor fala assim: ó, a casa em que demônios, primeiramente, finge ser Espírito Santo. Aí vai falar um relato aqui de um caso que houve, que o próprio demônio advertiu que tinha pessoas duvidando da palavra dele. Quando aceitei Jesus, irmãos, eu aceitei Jesus na igreja, e apesar de conhecer muita gente do bairro, eu não sabia quem era crente daquela igreja e quem não era. E aceitei Jesus de pouco, estou lá na igreja, e tinha uma mulher que ela era macumbeira e todo dia do culto lá atrás ela ficava falando línguas estranhas. Até um dia que o pastor repreendeu e ela parou de falar. Mas ela falava todo dia lá atrás. Não estou dizendo que línguas estranhas é do diabo. Sou batizado no Espírito Santo, sou pentecostal assembleiano da antiga, como diz, da pentecostalismo clássico. Mas que existe, existe. E sempre no mundo espiritual existe três espíritos que trabalham. O Espírito Santo, que tem primazia na vida de um crente que busca, de uma pessoa que quer conserto. Não estamos falando aqui de excesso de santidade, de super santo, mas estamos falando de pessoas quebrantadas. E a verdade é que línguas estranhas nada tem a ver com salvação, isso aí nada mais é do que uma dádiva que o Espírito Santo dá para os cristãos. Existe o espírito maligno que atua com o interesse de escravizar ou atrapalhar o bom andamento do culto.
Existe o espírito humano que tem o interesse de se vangloriar, que eu acho que às vezes na igreja essas questões de dons e de línguas é mais o espírito do homem com desejo de vangloriar do que espírito maligno às vezes. Mas no caso, o pastor está dizendo aqui que existiu um caso desse de que o próprio espírito maligno, que supostamente dizia ser o Espírito Santo, alegou para o povo que havia gente duvidando do que ele estava falando na igreja. Aí ele disse que e ele tinha muitas coisas para revelar a respeito do mundo espiritual, entre o céu e o inferno. Isso pareceu genuíno a princípio. Aí ele vai citar em João, 1 João 4, versículo de 1 a 3, ele fala para provar os espíritos. E ele disse que neste caso de fazer provação ao espírito, o espírito não passou no teste. Lembrando que provar espírito aqui, mano, não tem só a ver com ter discernimento do espírito ali na hora, se é um espírito maligno manifestando. Se você ler todo o texto, você vai ver que João manda provar o espírito até de quem está pregando, quem está louvando, para você saber se aquilo vem de Deus ou não. E existe, no caso que o pastor mostrou, que esse espírito foi reprovado, porque não tinha nada de Deus ali. Devemos provar os espíritos, claro. Lembrando que não existe espaço para ficar duvidando de coisas de Deus na igreja. Eu acho que nós temos que ser maduro bastante para não ficarmos naquele negócio. Será que isso é verdade? Será que não é? E ficar ali parecendo Sócrates com a mão no queixo e pensando em tudo que acontece na igreja, de forma alguma. A Bíblia diz que existe um dom chamado discernimento de espíritos. Se Deus mostrou algo, sejamos sábios para repreender e colocar aquilo no lugar. Discernir espíritos, se você for procurar interpretar o significado desse dom, você vai ver que é uma capacitação que o Espírito Santo nos dá em determinado momento, trazendo ao seu conhecimento qual é o espírito que está atuando no momento. Como eu disse, Espírito Santo, Espírito do homem ou Espírito maligno, para que você julgue com sabedoria e não com arrogância, com interesse de desprezar a pessoa ou matar aquela pessoa. E simplesmente com sabedoria, percebeu que existe algo ali que o Espírito de Deus te mostrou que não é da parte dele, tenha sabedoria para repreender. Se é um espírito maligno, repreender, trazer libertação para a vida daquela pessoa. Se é o espírito dela, chamá-la a um particular e conversar com a pessoa para que ela seja restaurada e não morta. Agora, é claro que nem todo mundo, às vezes, aceita isso, principalmente quando está brincando simplesmente com desejo de vanglória. Mas existe pessoas, sim, que aceitam. E julgar, de acordo com a Bíblia, quando fala de julgamento, ela fala de julgar em relação a falsos profetas ou a julgamentos de pessoas que são hipócritas e não julgar, por exemplo, qualquer ação que você vê na igreja. E a Bíblia fala que quando nós julgamos até profecia, nós julgamos a profecia, não a pessoa. Por que eu estou vindo? Eu não vou entrar em assunto de profecia, mas por que eu lembrei desse versículo? Porque nós temos a capacidade de, às vezes, medir a vida de pessoas e pensar que porque ela cometeu uma falha não pode ser usada em profecia, uma revelação, alguma coisa. Isso é o defeito nosso. Porque, por exemplo, se eu perguntasse aqui para os irmãos, se Pedro abrisse uma igreja aqui hoje, na região de Boston, os irmãos acham que a igreja encheria de pessoas? Se Pedro, o apóstolo Pedro, não encheria? Não, o irmão acha que não, irmão Kleber? Para mim, eu acho que a igreja superlotaria se Pedro abrisse uma igreja aqui. Pedro, Davi. Porém, Davi cometeu um homicídio culposo, um adultério e uma hipocrisia ao esconder o seu pecado por quase 9 meses. Pedro negou a Cristo. E se nós pesarmos o pecado de Pedro e o pecado de Judas, foi quase a mesma coisa. Judas ainda teve a vantagem do dinheiro. E sem contar que Judas negou a Cristo e Judas vendeu a Cristo e Pedro negou a Cristo face a face. O Evangelho de Lucas mostra que quando Pedro falou pela terceira vez, Jesus olhou para ele. Jesus estava passando e olhou para Pedro. Então,
o que eu quero dizer é, esses homens, porque são bíblicos e a Bíblia relata os seus defeitos e suas falhas, porque a Bíblia é um livro extraordinário, nós temos a capacidade de relevar dos homens que depois consertaram. Mas ninguém releva a vida de Judas. Ninguém releva. Mas releva os homens que consertaram. Mas quando é o que está próximo a nós, nós não relevamos. O que eu quero falar é de pessoas que caíram e levantaram, ou pessoas que cometeram algum erro, mas eles consertaram. Mas chegou o conhecimento das pessoas. Uma das coisas que nós podemos ver, que você já ouviu essa frase, quando alguém, às vezes é muito usado na mão de Deus, ou prega muito, às vezes prega duro, e por alguma infelicidade da vida, ele acabou cedendo a um tipo de pecado, não importa qual pecado que trouxe escândalo. Qual que é a primeira coisa que as pessoas falam? Ah lá, era duro demais. Era muito duro. Será que já não. Aí começa a criar isso. Será que já não estava assim há muito tempo? Será que já esse tempo que ficava batendo aí já não era. Vivia uma vida de pecado? Porque é isso que, às vezes, boa parte do povo da igreja faz. E tem, além de tudo, a capacidade de, quando essa pessoa, vamos supor, ela passou por um trabalho de restauração, de disciplina e tudo, e ela volta, eles acham que ela não pode ser usada na mão de Deus. E ficam medindo as pessoas. Então, Paulo fala que nós devemos julgar o dom e não a pessoa. Porque, biblicamente, irmãos, pessoas que têm a vida torta podem ser usadas pelos dons do Espírito Santo. Primeiro, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, se não me fala mal, versículo 7, ele fala que nenhum dom faltou para eles. Nenhum dom. Se você for no capítulo 14, você vai ver que Paulo ele condena a desordem, a desorganização do povo. Mas ele não disse em momento algum que aquele povo falava línguas que não eram de Deus e profetizava o que não era de Deus. O apóstolo Paulo ainda fala, vocês podem profetizar e podem falar em línguas, mas que seja com decência e com ordem. E que quem fala em língua, fala por muito dois ou três. E se houver interpretação, cale-se o primeiro para que o segundo possa falar. Isso aí é claro que não tem nada a ver que toda língua tem que ter interpretação, esse tipo de coisa. Essas má interpretação que esse povo tradicional dá. Então, o apóstolo Paulo está falando só de organização de culto, e não condenando ninguém que lá. Então, a igreja de Coríntios, que era uma igreja que não tinha amor, tinha partidarismo, tinha pecado de incesto dentro da igreja, tinha pecado de pessoas que tinha algum problema que levava no tribunal, tinha pessoas que se achavam melhor do que o outro, e tinha até o caso das pessoas que eram usadas em dons que desfaziam dos que não eram usados. Tinha incredulidade na ressurreição, isso aí já era um erro doutrinário e perigoso, porque o apóstolo Paulo até falou: se Jesus não ressuscitou, vão é a nossa fé. Então, se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Porque o que garante a ressurreição do salvo é a ressurreição de Cristo. A morte de Cristo apagou o nosso pecado. A sua ressurreição garante a vida eterna. Por isso que ele disse que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele vai além, disse que ele não sofrerá o dano da segunda morte, e que nunca eles morrerão. É claro que o dano da segunda morte é Apocalipse, mas o nunca morrerão está lá em João 11, versículo 36. Lázaro morreu de novo, mas o nunca morrerão é morte eterna. Aqueles que creem nele, porque eles ressuscitarão. Então, nós vemos que havia erro doutrinário em muitas coisas da igreja, mesmo assim eles eram usados. Agora, nós temos que julgar e entender, irmão, principalmente a respeito desses espíritos malignos, conforme o pastor dá esse testemunho aqui, que as pessoas, por não entender isso, não viver isso na igreja, o espírito maligno tem sambado dentro de muitas igrejas, tem escravizado muitas igrejas. Hoje existe pessoas que eles falam com muita naturalidade que existe agentes do diabo trabalhando dentro das igrejas evangélicas. Isso eu estou dizendo, irmão, de espíritas
satanistas e outros tipos de pessoas dizendo. Um certo dia eu ouvi uma moça falando que ela ficou por mais de 10 anos, ela usou esse termo, infiltrada nas igrejas pentecostais, estudando o povo até que ela pudesse destruir o povo. Ela ia nos cultos, ela fazia parte do ciclo de oração e ela era espírita. Ela disse isso. Agora, se uma igreja dessa, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do poder de Deus, não percebeu isso, não percebeu isso, é muito estranho. Eu não sei se a pessoa estava falando a verdade, o que eu disse que ela falou, porque ela possivelmente depois desviou, se sentiu frustrada, foi incompetente e começou a fazer isso, ou se realmente era realidade. O relato é que ela era espírita antes mesmo, e depois talvez fraquejou e voltou ao espiritismo. Mas ela alegou isso, Simão João. Evangelista, eu creio que se uma igreja tiver um bom ciclo de oração, porque antigamente o assembleiano, né, sempre teve o ciclo de oração, né? Uhum. E sempre dentro do ciclo de oração, as mulheres que participam do ciclo de oração ali, maiormente ali, a líder ali, ela é muito, dependendo da líder que for, né? Na nossa Uhum. igreja mesmo aqui tinha um ciclo de oração, hoje não tem mais, tem oração, mas não tem o ciclo de oração das mulheres, né? Uhum. É, acontecia muita coisa assim que você olhava assim e falava, meu Deus do céu, revelava alguma coisa ali que a pessoa tava passando, entendeu? Mas tudo Uhum. com detalhe, né? Com detalhe, tipo assim, não era algo assim de dizer aquelas profetadas bobas igual tá acontecendo no dia de hoje, entendeu? Uhum. Mas eu tenho pouquinho, um ano de convertido, eu tenho, deixa eu ver, vou fazer 5 anos de convertido agora, entendeu? Uhum. Mas eu já pelo tempo que eu sou crente, eu consegui ver bastante coisa assim de, de pessoas, né? Que se diziam infiltrados, coisas assim. A igreja sabe, A na igreja igreja que não deixa, ora. entendeu? É igual, por exemplo, aqui na América, eu não sei se mudou no Brasil, mas o irmão falou um título aqui que nas igrejas tem, que eles mudaram. Círculo de oração, hoje é União Feminina. Uhum. Aí, porque o ciclo de oração era só que as irmãs queriam orar mesmo. Só que as irmãs queriam orar. Uma que ia para orar, igual no Brasil, já fui muitas tardes da bênção, da bate, as irmãs estavam lá 1 hora da tarde orando até 3 horas, para 3 horas ter o culto e a gente ir lá pregar. Eu já vi isso demais. E eu acredito no que o irmão João falou. Aqui na América tem, irmãos, igrejas fervorosas, igreja boa, mas nós temos que ser verdadeiros. Boa parte das igrejas aqui estão querendo cantarola, Isso mesmo. palavra de prosperidade, de que você não pode falar de pecado, porque isso é coisa passada. Então, se você falar de pecado, você não é o pregador que estão querendo. Então, esse tipo de Verdade. coisa. Igreja Simons, ela não tem esse poder de Deus. Não tem poder de Deus. Então, o discernimento dos dons espirituais só vem quando a igreja busca o que é espiritual. O pastor vai mostrar mais aqui, irmãos. Ele vai mostrar mais embaixo. Ó. Vários demônios podem ocupar o mesmo corpo. É, Ele vai mostrar a questão da lei da física, que, segundo a lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, mas ele deixa muito claro: isso é na física, isso é no mundo material. No mundo espiritual não tem isso. E ele vai mostrar aqui o que ele quer afirmar é que muitos espíritos malignos eles podem habitar em uma pessoa. Nós temos o relato bíblico, que ele até cita aqui. E isso acaba escravizando mais a vida da pessoa. Nós não sabemos se todas as vezes que demônio aposta de pessoas, se é um, se é mais, isso nem é uma coisa que muito importa. O que importa é ter conhecimento do assunto, ter autoridade de Deus para a libertar aquela pessoa. Então, o pastor vai mostrar aqui que sim, os demônios podem, e que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele de forma alguma anula a personalidade ou o espírito da própria pessoa, mas pelo contrário, dá vigor e aviva o ser do indivíduo. O pastor está vendo aqui um contraste do Espírito Santo com o Espírito maligno. Se os irmãos lerem todo o texto, ele quer mostrar o seguinte:
que quando um espírito maligno toma uma pessoa, como eu já falei com os irmãos, não sei se os irmãos que já tiveram experiência, ele anula tudo da pessoa. Como eu falei, às vezes a pessoa nem sabe por que apareceu lá na frente da igreja, ou que estava caído no chão e levantou naquele momento, não sabe nem o que aconteceu. Já o Espírito Santo, o pastor quer mostrar que as maravilhas de Deus e as pessoas, infelizmente, por rejeitar o evangelho ou não querer conhecer Deus, perdem a oportunidade de ser dominada pelo Espírito Santo, ter as suas faculdades mentais a cada dia até melhorando mais, ser saudável, às vezes até fisicamente, e além de tudo poder adorar um Deus maravilhoso e gozar de dons que o Espírito Santo nos confere. Dons este que glorifica o nome de Deus e que edifica a igreja e que fortalece os passos do povo de Deus. Para isso servem os dons. Dons não é para poder aparecer, não é para poder ganhar lucros financeiros. Dom serve para edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo e para que as pessoas que não conhecem a Cristo possam presenciar a manifestação de Deus na igreja. Para isso servem os dons. Não para aparecer, para ficar com essas babaquices que esse povo arruma hoje na internet, essas bobeiradas de ficar revelando nome, ficar revelando. Eu não estou duvidando de pessoas que revelam nome, mas os da internet eu não acredito. E uma das coisas que eu prezo é por que tudo é gravado? Esse negócio de camarada ficar orando para arrancar câncer, e vai lá e pega um pedaço de figo podre e fica com ele, sei lá, debaixo da mão e arranca aquele trem junto com óleo. É tudo mentira. Os irmãos, não sei se os irmãos já reparou. Tudo está coberto, parece mágico. Os mágicos não trabalham sem pano. Alguém já viu algum mágico fazer mágica sem pano? Não, né? Tem que ter pano. E esses camaradas é do mesmo jeito. Filma aqui, filma de pertinho. Aí filma a mão dele, filma. Sempre é engalobação. Eu não duvido que Deus arranca câncer. Bom, Deus não precisa de arrancar pelota de câncer na mão de ninguém para você ver, não. Se existe, eu já estou falando que eu já vi orar a pessoa se arrancar o caroço, não arrancar ali na hora você ver, mas a pessoa volta no médico e o médico não crente, ele dá o diagnóstico que o caroço já não está lá mais. Se quer coisa melhor do que isso, do que um não crente que viu aquela pessoa que iria morrer ou qualquer coisa, ele, quando novamente fazer o exame, não vê o que está lá. Aí tudo tem que ser gravado. É profecia gravada. Eu não estou dizendo que não devemos gravar culto e pode acontecer alguma coisa, mas nessas igrejas aí é só essas coisas. E eu vou falar graças a Deus, eu falo se deveria errar. Um bocado já começou a fechar no Brasil, desses charlatões, e estão até indo embora do Brasil. Teve um dia desse que eu falei com a minha esposa assim: o dia desse camarada está contado. Falei, cadê jeito? E não tem uns 6 meses. Falei, o dia dele está contado, mas eu não achei que ia ser tão rápido assim, não. Falei, tá contado os dias desse cara, ele tá brincando demais com as coisas de Deus. Tá brincando demais. Ele fechou aqui estranho, que eu não sei se eu posso chamar aquilo de igreja. Eu vou chamar porque eu acredito que existia pessoa sincera ali dentro. Que, mesmo que gostava de ser enganadas, mas era sincera. Fechou aqui estranho em tudo. Tomara que o Espírito Santo tenha direcionado essas pessoas sinceras para outro lugar. E ele até foi embora, saiu do Brasil. Ele vai esperar a poeira baixar para voltar para achar mais gente para enganar. Então, esse tipo de coisa, estou falando de ação de Deus de verdade, ação do Espírito Santo de verdade. Na igreja que tem essa ação do Espírito Santo de verdade, os espíritos malignos, eles chegam só para poder ir embora. Eles chegam para poder aquela pessoa ser liberta e aceitar a Cristo e glorificar o nome do Senhor. Agora, Eu vi só permita, eu vi na rua um vídeo, eu até sigo postando um vídeo dele, não sei se vocês já viram, um pregador na rua, eu esqueci o nome dele, mas ele lá de tal de Capim Grosso. Ele é um pregador da rua e eu vi ele expulsando um demônio. O cara chegou perto dele e começou a querer tirar a farinha com ele, né? Ele foi na hora, sai daqui. Sai daqui, demônio. E o cara na hora caiu no chão com a mão pra trás e foi expulso, entendeu? O pregador tava homem de gravando assim oração. uma pessoa, né? Nem ele tava gravando, é uma pessoa só que tava gravando lá o negócio lá e ele tava expulsando o demônio, entendeu? Não, isso. E como diz, Deus permitiu um outro, não tinha nada a ver, gravar e o negócio Aham. sair.
Como realmente, irmão, eu já vi isso. Muitos cultos ao ar livre de pessoas caem endemoniadas. Culto ao ar livre, que às vezes você está na casa de alguém orando, e de repente aquelas pessoas que são oprimidas pelo diabo, o diabo trabalha na vida delas, pessoas que é dada a bebida, a prostituição, e no meio do culto, uma vez nós estávamos fazendo um culto lá no Brasil, sempre os domingos se fazia culto por volta das 2 horas da tarde, fazendo um culto, e tinha um rapaz, mas uma moça, eles eram drogados, gostavam de bebida, e eles passaram perto do local do culto e, de repente, o rapaz entortou todo e caiu no chão, só rolando para poeira fora. Os irmãos ver, porque a presença de Deus estava naquele lugar para ele ser liberto. Felizmente, ele foi liberto no momento, mas não quis aceitar Cristo, e de vez em quando a gente estava fazendo culto em algum lugar e ele cai endemoniado lá. E muitos outros quando eu cheguei a ser segundo dirigente de uma igreja na região nossa do Vale do Aço, e sempre um rapaz lá que toda vez que ele ia, ele caía endemoniado. Então, esse tipo de coisa, irmãos, você vê igrejas fervorosas, onde tem homens e mulheres de oração, pessoas que servem a Deus. Agora, é de chocar ver um pastor pentecostal que ele ficou admirado quando ele viu. Antigamente ele era até bom, hoje eu não vejo muita coisa, não. Ele está até taxado no meio do povo do charlatanismo lá, aquele. Como é o nome, gente? O que ele chama de TEI, eu esqueci o nome dele. Aquele das cadeias, que fazia uns trabalhos até bonitos na cadeia, me fugiu o nome dele. Que fala TEI, TEI. Hoje está até dando curso de línguas estranhas para os outros. Então, ele realmente é um homem usado na mão de Deus, só que parece que a fama subiu na cabeça dele, como tem subido na cabeça de muitos, e acabou tomando outros rumos. Então, e o pastor que eu estou falando viu um vídeo dele e ficou estupefato em ver aquilo. O que eu digo nem todo mundo talvez tenha uma experiência de expulsar demônio ou de ver, mas agora um crente pentecostal ficar, como diz, estarrecido em saber que um demônio possui uma pessoa que foi liberta, e mais uma pessoa que tem muitos anos que serve ao Senhor, é um pouco estranho na igreja pentecostal. E aqui na América, irmãos, eu estou dizendo que eu congreguei numa outra igreja aqui perto de onde eu moro, que um dia que um demônio pegou uma moça lá, para muitas pessoas aquilo era, e é uma igreja pentecostal, aquilo era algo muito diferente. E o pior de tudo, que as pessoas que, quando o demônio pegou a mulher lá atrás, eu acredito que são crentes, cheios do poder de Deus, que ainda tinha, que eram obreiros, tiveram que ir lá na frente buscar. E o pastor estava orando no momento de olho fechado, e diz: chama o pastor, chama o pastor. Eu falei: não, chama o pastor por quê? Aí ele falou: não, porque o demônio pegou a mulher. Eu falei: vamos lá expulsar, ué. Eu preciso chamar o pastor está orando, a pessoa tem que tirar o pastor da oração. Não, vamos lá expulsar o demônio. Vamos lá, expulsamos o demônio. Mas o que eu vejo é que as pessoas não estão preparadas para isso. E não estão preparadas, estão no meio do povo, se diz pentecostal, não estão preparadas, e as igrejas não estão preocupando com isso mais. Primeiro, como eu disse, irmãos, os estilos de culto não afetam o diabo. Não é igual o nosso irmão João falou, que se chegar lá, no meio daquelas irmãzinhas fervorosas, o bicho vai entortar e vai cair mesmo. Então, é disso que nós estamos falando. Dessas pessoas serão libertas assim. Aí o pastor vai mostrar mais aqui, ó, na outra página. Ele vai falar assim, ó, que o espírito maligno, ao invés de abençoar, ele age com as doenças malignas que não apenas fere, mas degenera a pessoa por completo, de corpo, alma e espírito. Quanto mais espíritos malignos estiverem em uma pessoa, maior é o controle que exerce e mais rápido a deterioração da personalidade se dá. Talvez os irmãos já deparou com pessoas que elas não dão conta, mas que elas já mudaram completamente do que ela era antes, por tanto opressão ou até mesmo própria possessão demoníaca na vida delas. E elas vão acumulando aquilo na vida
e aquilo vai tomando conta da vida delas de tal maneira que o caso que o pastor está mostrando aqui é o caso até do próprio o endemoniado de Gadara, que não sabemos quanto tempo ele ficou naquela situação, mas ele ficou foi muito tempo sem saber quem ele era. Eu até disse para os irmãos, sem ter noção de quem ele era. E no caso que o pastor quer mostrar, que são pessoas que perdem a sua personalidade, eles vão dando lugar e os demônios vão tomando conta da vida dele, e às vezes vai chegando mais demônio, e ele começa a ter ações que não era de costume dele, como alguém. Por exemplo, eu conheci um senhor no bairro onde eu morei, trabalhador, e ele foi. Que na verdade parece que alguém fez algum trabalho para ele e demônios apossou da vida dele. E ele perdeu completamente as características de quem ele era, as ações dele como pessoa no bairro. Até que um dia, eu não sei se eu contei, inclusive, acho que eu contei numa das turmas aqui, mas contei em outras aulas. Esse rapaz tinha um vizinho meu que dizia ser macumbeiro e que ia levar ele na Bahia para fazer uma macumba para ele, para que ele fosse liberto. Ele realmente levou esse cara na Bahia. E quando ele voltou e realmente parecia que o homem estava são. Voltou à personalidade que ele tinha antes, alegre, muito tranquilo, sem confusão com ninguém, já não bebia mais, não bebia. E todas as vezes que esse camarada ficava transtornado é porque ele ia para os bares e bebia, e ali qualquer 3 ou 4 tipos de cachaça que ele bebia, ele já ficava transtornado e perturbado, e parece que a cachaça não saía do corpo dele, ele ficava 2, 3 dias vagando. Ele foi para a Bahia, voltou, parecia que ele estava liberto. Eu não sei se os irmãos sabem, esses trabalhos de macumbaria, os irmãos sabiam que eles têm validade de tempo? Os irmãos sabiam disso? Sabia ou não? Não? Tem validade. Quando alguém faz algum trabalho, de acordo com o que paga, tem validade, não é? Isso é uma coisa que você pode perguntar a qualquer macumbeiro, eles têm validade. E no caso dessa pessoa, ele saiu, ele ficou, mas o que na verdade é o que Deus queria. Se eu não me falha a memória, entre 6 a 8 meses. Parece que está tudo normal. Ele voltou pior. Até que um dia, um grupo de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular, do pastor amigo meu, pastor Xisto, um homem de Deus, evangelizando, levou esse homem para a igreja. Ele foi liberto. Até quando eu saí do Brasil, ele estava liberto. Ele falava de Jesus e ele falava com convicção do que Jesus fez na vida dele. Ele realmente foi liberto. Ele voltou a ser quem ele era antes. O homem que ele era antes. E só que ele trouxe sequelas que ele chegou. Olha para os irmãos ver uma coisa que o pastor coloca aqui. Ele ficou cego de um olho, de tanto demônio que ficou ocupando a vida desse homem. Um olho dele, ele ficou cego. E ele teve uma sequela acho que na perna que ele andava usando muleta. Eu não sei se é por causa da cegueira de um olho, e ele precisou de usar a muleta durante um tempo. Na verdade, até quando eu sei ele usava. Tipo, na verdade, mais uma bengala. Eu acho que era pelo medo, pelo fato de ele ter ficado cego. Então, o que o pastor mostra aqui é uma coisa muito real. Uma coisa muito real. Isso não está somente na Bíblia, como se você conviver com determinadas pessoas, ou talvez no bairro onde você morou, você viu esse tipo de coisa. Desse tipo de ações que o espírito maligno fez com pessoas. Ao pastor vai mostrar aqui, ó, Jesus alertou seriamente um homem pós tê-lo libertado de um espírito mudo, conforme Lucas, que mostra que lá o texto é um pouco ambíguo e não dá para saber, porque se falar espírito mudo parece que era o demônio que não falava, né? Que era o demônio que era mudo. Mas parece que a pessoa era muda por causa de um demônio. E após ele ser liberta, conforme Lucas fala, ele falou. Então, mas existe uma tradução bíblica que fala de um espírito mudo, e já existe tradução que fala de um espírito e fala que a pessoa era muda. A tradução atualizada, por exemplo, fala que a pessoa era muda. Mas o texto grego ele fica um pouco ambíguo e dá quase a entender que o espírito era mudo. Mas nós acreditamos
que esse espírito em si não tinha, ele não era mudo. Isso. Tem um até que fala que, que o jovem era mudo e surdo. E após Jesus expulsar o demônio dele, ele passou a falar e a ouvir. Então, nós entendemos que isso são ações demoníacas que escravizam pessoas. Está tudo bem, irmão João. Fica à vontade. Deus abençoe, irmão. Então, é o que nós entendemos pela Bíblia. E o pastor vai mostrar mais e fala assim: ó, ele disse que o homem deveria agora encher sua vida com as coisas de Deus, ou o espírito maligno voltaria com mais 7 espíritos. Desta maneira, a condição do homem se tornaria ainda pior do que anteriormente. É a passagem que nós até falamos a respeito de que a pessoa é liberta e, de repente, ele não cede lugar para o Espírito Santo trabalhar na vida dele e vai mantendo aquela vida daquele jeito, acaba voltando a fazer as mesmas práticas, o inimigo acaba voltando para a vida dele e ainda traz convidados para estar ali morando naquela casa que outrora foi limpa. Essa é uma ilustração que Jesus utiliza para ilustrar uma verdade. Nós temos que interpretar o texto, não é que tem pessoas que pensam que os demônios ficam igual aqueles fantasminhas de desenho, vagando para zoar fora. Nós estamos falando disso. Estamos falando de mundo espiritual verdadeiro, onde pessoas são libertas e não faz um concerto com Cristo e acaba com o passar do tempo, devido à sua fraqueza da natureza caída, a praticar os mesmos atos e o inimigo acha liberdade para entrar novamente na vida dessas pessoas. Eu ia falar o caso de Maria Madalena, conforme está em Lucas 8:2, que fala que Jesus expulsou 7 demônios dela. E ele fala que, obviamente, ela tinha um grande problema antes de sua libertação, mas depois demonstrou enorme gratidão por ter sido libertada, a ponto de ignorar os perigos que ocorriam e estar entre as primeiras pessoas que visitou a tumba de Jesus, que estava onde Jesus estava sepultado. Então, o pastor mostra aqui que a advertência de Jesus com essa pessoa que foi liberta e faz um contraste com Maria Madalena, que ela ficou tão grata a Cristo que quando ela foi liberta, ela realmente servia. Ela esteve presente aos pés da cruz, ela estava entre as mulheres que contribuía com o ministério de Cristo, e ela foi uma das mulheres que esteve presente tanto para ver onde sepultaram, conforme Marcos mostra, e também esteve presente quando Jesus foi ressurreto. Ela esteve presente lá no sepulcro, da qual ainda deu a notícia para os discípulos como Pedro encontrar com Cristo. Então nós vemos que a gratidão dela, e ela não cedeu espaço para que o espírito maligno tomasse conta da vida dela. Talvez os irmãos já ouviram falar que Maria Madalena era prostituta. Nós não sabemos, a Bíblia não informa. Existem alguns apócrifos, como o Evangelho de Tomé, que fala isso. E o Evangelho de Tomé até alega que ela era uma companheira, como que esposa de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que isso é heresia. E a respeito da vida pregressa dela, nós não sabemos se ela era ou não prostituta. Que eles, eu estou falando isso aqui para que os irmãos não, se os irmãos ouvir, não aceita, e se os irmãos tinham isso em mente, tira. Conforme João 8, eles falam que aquela mulher pega em adultério seria Maria Madalena, mas não está lá. Não está lá dizendo que é ela. Se os irmãos observar, João é muito detalhista no seu evangelho. João é detalhista, e isso não fugiria dos detalhes de João se Maria Madalena ou a própria Maria, irmã de Lázaro, fosse aquela mulher lá do capítulo 8. Se os irmãos observar, quando João vai narrar a respeito de Lázaro, ele vai narrar que Lázaro fala assim, esse Lázaro é irmão daquela Maria que derramou os perfumes sobre os pés sobre Jesus. E ainda o assunto nem tinha sido narrado e ele já tinha feito esse detalhe. Quando ele fala que Pedro esteve dentro da casa do sumo sacerdote, ele fala assim, o discípulo amado era amigo do sumo sacerdote, por isso ele pediu para que Pedro entrasse. Ele é detalhista, ele dá nome, ele dá lugares, ele não ocultaria isso. Então,
Não é Maria Madalena e muito menos Maria, irmã de Lázaro, é aquela mulher do capítulo 8 do Evangelho de João. Nós não podemos firmar doutrina em cima disso. Mas ela foi uma mulher que foi liberta, foi grata, foi seguidora de Cristo, esteve presente em momentos cruciais da vida de Cristo, como a própria crucificação e a ressurreição. E o pastor fala aqui que ela não teve medo de ser perseguida, porque se os irmãos observar o Evangelho de Mateus, a pessoa poderia sofrer repressão dura pelo Império Romano e pelos fariseus ao estar presente naquela tumba, porque foi selada primeiramente com o anel do imperador, do Pilatos, não do imperador, do governador, foi colocado guardas ali e, além de tudo, criaram um certo tipo de mentira em volta do assunto, quando Jesus citou falar que os discípulos roubaram o corpo do Messias. Então, nós vemos que ela poderia estar acusada de muitas coisas, e ela mesmo assim permaneceu, porque ela foi grata e não esteve espaço algum para que espíritos malignos voltassem para a vida dela. Mas aí no pastor vai mostrar que os médios espíritas que fazem pacto com esses demônios estão cegos quanto à verdadeira natureza, que acham que são espíritos de pessoas mortas. Como eu já falei com os irmãos, de acordo com o espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista acredita nisso. Como a Umbanda, devido à sua cultura, também pegam os ensinamentos kardecistas e aplicam dentro da crença e da formação do pensamento da Ubanda. Ele vai falar assim, ó, em sessões espíritas é comum que um demônio, fingindo ser uma pessoa que já morreu, assuma autoridade sob o disfarce de um guia. Outros demônios que desejam se comunicar com os clientes de um médio devem fazê-lo através deste guia. O que o pastor está mostrando são algumas sessões espíritas onde demônios que dominam a vida daquela pessoa ali que dá esse espaço para o demônio, eles enganam pessoas com coisas da vida daquela pessoa que o demônio sabe, principalmente de coisas passadas. E aquilo que tem a ver com o futuro, você só vai saber, tanto na questão do diabo falando como de profecia, quando chegar esse momento do futuro. Então, as pessoas que buscam um subterfúgio para aliviar alguma coisa em sua vida ou tentar buscar uma resposta em alguma religião e que vão atrás disso, elas estão tentando ouvir algo. E uma das coisas, irmãos, que eu sei que já aconteceu, que eu conheço pessoas assim, que acreditam nisso, elas ficam escrevendo coisas. E elas escrevem coisas e o diabo sabe. E ao escrever coisas, o diabo que usa a vida desse suposto médio, esse cavalo dele, ele tem conhecimento daquelas coisas escritas e fala. Eu estou dizendo que eu já ouvi pessoas falando, eu escrevi coisas que só eu sabia. Não, o diabo sabe. Aí fala, e o espírito da pessoa que comunicou comigo? Não, era demônios, que sabe o que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, mas na mente da pessoa que não tem conhecimento de Deus, que não tem o Espírito Santo, o que que ele passa na mente dele? Que foi realmente esse ser espiritual que, no caso, eles pensam que se move, porque eles não acreditam em inferno, em lugar de tormenta, que esses espíritos que se movem sabia dessas escritas e contou para ela. Então, o pastor mostra aqui que essas pessoas que dizem ser médium, ou que são, né, de acordo com o pensamento espírita, são apenas pessoas usadas por espíritos malignos que traz um suposto conforto para as pessoas que vão consultar, que pagam e que tais coisas. Lembrando que uma pessoa, irmãos, existe pessoas realmente que são. Pastor, eu tenho uma dúvida. E com relação à adivinhação de eventos futuros, como é que fica isso daí? Porque ele não tem onisciência, ele não tem conhecimento do amanhã. Mas, na verdade, ele não adivinhou, ele simplesmente falou. Deu chute e às vezes deu certo. Isso. O Moisés fala o seguinte: se um profeta ele falar de alguma coisa do futuro e não acontecer, ele é falso profeta.
Se caso acontecer, mas ele desviar o povo do verdadeiro caminho, ele segue sendo falso profeta. Porque o diabo pode chutar determinadas coisas, que eu também creio igual o irmão, porque senão nós colocaremos como ele sendo onisciente, que Sim. ele tem ciência de todo o tempo. E ele não é, porque isso cabe somente a Deus, pelo menos é o que nós definimos nas Escrituras. E ele então não pode, mas ele fala coisas que, se nós observarmos, o diabo fala mais coisas na boca dessas pessoas do passado de alguém. Isso é É o coisa. que normalmente se vê, exato. E quando ele fala do futuro, que foi o caso, por exemplo, o espírito maligno falou na boca da feiticeira de Endor, e ele contou uma mentira. Ele falou que todos os descendentes de Esaú estariam com ele. E ali morreu, sim, os filhos de Esaú, que ia para a guerra com ele, mas ficaram vários filhos de Esaú vivos, que depois foram mortos até pelo povo dos gibeonitas. E Davi salvou ainda a vida de Mefibosete, que era filho de Jonatas. Então, se é para os irmãos verem que o diabo fez uma previsão do futuro que parece que cumpriu, porque o infeliz do Saul acabou se suicidando e também já estava dominado pelo espírito maligno, e acabou que o que foi falado não era verdade, porque nem todos os descendentes de Esaú morreram naquela ocasião. Inclusive, o Isbosete, que foi o que confrontou Davi quando o reino não estava unido após Davi ter sido feito rei sobre Hebron, e ele permaneceu sobre as 10 tribos de Israel, que ele assumiu o trono de seu pai, depois ele perdeu a guerra. Ele também era filho legítimo de Saul, e ele não morreu lá no dia. É só por responder ao irmão William Carvalho, que ele fez uma previsão que não teve cumprimento Ele dá verdadeiro. dá um chute direcionado, né? Isso, O fala que alguma acontece é que às vezes, coisa. bom, eu acho, né? E Que às vezes porque, ele por tá exemplo, ciente de uma informação aqui, uma informação ali e dá um chute. possivelmente aquele demônio que falou na boca daquela mulher de Endor, da feiticeira, ele sabia da situação espiritual de Saul. E ele Sim, simplesmente falou: esse camarada, se ele não mudar, ele vai tá descendo, não vai ter, ele junto com a vai ter outro família dele. jeito. Deus já Ah, rejeitou entendi, ele como entendi. rei. Se ele continuar assim, então ele faz previsões, porque até as previsões feitas para nós através de dons espirituais, nós temos que aguardar. Sim, Infelizmente, há previsões, os chutômetros dos crentes, que nunca se cumpre na vida da pessoa que é fraca na fé, ele acaba desviando. E não haja vista que o inimigo faz isso para enganar pessoas. Mas boa parte das coisas que encantam as pessoas que vão buscar um subterfúgio para um alívio na sua vida, eles buscam, e o demônio usa de coisas passadas, porque ele ouve conversas, ele sabe, principalmente de pessoas que gostam de escrever coisas, e traz isso à tona, e a pessoa fica estupefata em pensar: como ele soube do que aconteceu comigo, tal coisa. Então, as pessoas ficam maravilhadas com isso. E mesmo que seja até da parte de Deus que fala coisa do seu passado, você tem que buscar de Deus a confirmação. E ainda mais, só que essas pessoas, infelizmente, como eu disse, eles não têm conhecimento do mundo espiritual de Deus. Eles querem simplesmente buscar. E se eles vão para esses lugares e conseguem achar algo que alivia sua dor, algo que traz resposta para suas perguntas, eles ficam lá. E outros, até que conseguem encontrar Jesus, eles ficam sendo escravizados com isso. Então, infelizmente, e essa é uma realidade. Agora, abrindo um parênteses, do mesmo jeito, irmãos, que existem enganadores na igreja, existem enganadores nesse mundo também. O número é pouco, mas existe. De pessoas que são charlatões dentro daquilo que é o espiritismo. Seja ele da ordem que for, de bruxaria, essas coisas. Nós vemos isso no Brasil, de pessoas que enganavam também através de supostos dons mediúnicos e através de supostos bruxos, daí por diante. Simplesmente porque questões financeiras.
por buscar questões financeiras. Haja vista, por exemplo, os ciganos que se julgam ser seres que recebem direções de determinados espíritos, que eles não falam que são malignos, que boa parte deles são mentirosos. Uma vez eu estava no centro da cidade, eu tinha 3 dias que a companhia tinha mandado eu embora. Aí eu passando uma cigana, falei, cara, eu falei, opa, vamos lá. Ela falou assim: se você deixa eu ler sua mão, eu falei, lê. Ela pegou minha mão e começou. Ó, você é um homem de muito sucesso. Eu falei, fui mandado embora tem 3 dias. Ela falou assim: lá na empresa que você trabalha, as pessoas têm inveja de você. Eu falei, tô lascado. Tem inveja de mim que foi mandado embora. E lá eu era só um profissional que tinha mais de 50 melhor do que eu. E ela foi falando, e contou história aqui, contou história ali, foi contando tudo, e falou comigo assim: sem um compromisso, você não tem um dinheiro para me dar? Não, eu falei, não tem dinheiro para dar para a senhora, não. Ela, mas só não tem, você não tem dinheiro? Eu falei, eu tenho dinheiro, não para dar para a senhora, que eu não podia mentir. Ela pegou assim, mas por quê? Eu falei, não, vou fazer o seguinte: quem falou para a senhora o que está escrito na minha mão? Não, está escrito aí. Eu falei, não, não tem nada escrito aqui. Quem falou para a senhora? Aí ela começou a fazer escândalo. Aí eu não gosto de escândalo, fiquei sem graça. Peguei, fui movendo e falei assim: Jesus ama a senhora. Jesus vai libertar a senhora. Mas ela não gostou, porque eu não dei dinheiro a ela e porque eu refutei ela que ela não tinha nada escrito em minha mão. E eu falei, cara, tudo que a senhora falou da minha vida é mentira. Eu estou desempregado. Estou desempregado. 3 dias que fui mais embora da companhia. Então a senhora é mentirosa. Jesus vai libertar a senhora ainda. Então, nós vemos que tem, e existe pouco tempo atrás, de vez em quando surgem esses camaradas aí, esse João do diabo aí, que sei lá, um João de Deus, como diz o Ratinho, João de Deus que é do diabo, e muitos outros. E sem contar que eles aproveitam da influência deles para até abusar de pessoas, que foi o caso desse João do Cão aí. Então, nós vemos, e vou falar lá, mas falo também nas igrejas. Há 20, 30 anos passado, em Belo Horizonte, nós sabemos de líderes que supostamente era muito bem visto por pessoas cristãs, pela igreja, pela mocidade, e abusaram de pessoas devido à sua influência e à sua posição. As Assembleias de Deus do nosso campo de Patinga, ela proibia a oração no monte por causa de abuso sexual de pastores e líderes de mocidade no monte, porque supostamente era muito espiritual, muito crente, e todo esse negócio de revelação e tudo, e o povo acreditava nisso aí. Aconteceu pouco tempo atrás aqui em Bosta, aqui o rapaz que ungia parte de mulheres. E o interessante é que ungia só mulher. É só mulher que recebia unção. Então, isso é para os irmãos ver. A pessoa ele não vigiou e acabou dando essas coisas. E nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quando Deus começa a nos usar. Primeiro, para que nós não venhamos a ensoberbecer, e segundo, para que se algum dia as pessoas acostumarem com aquilo de que Deus está te usando, e chega um dia que você não é usado, você inventa. Exemplo, eu falo, irmão, porque eu já pastorei igreja e já busquei muita coisa nessa área de libertação e a igreja superlotava, superlotava. O pessoal, eles gostam disso, é a necessidade que as pessoas têm. As igrejas superlotavam. Aqui na Média, se você abre uma igreja e estiver esse tipo de trabalho, onde as pessoas estão vendo ali libertação, demônio caindo, Deus falando através de revelação e coisas, cura, a sua igreja superlota, as pessoas vão lá. Só que se um dia não acontecer, e supostamente a igreja vier esvaziar um pouco, alguns dias, a pessoa começa a ficar preocupada. Se ele não tiver um equilíbrio espiritual e for homem de Deus ou mulher de Deus, ele acaba cedendo para determinadas coisas que vai levar ele a ser charlatão como cristão. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso. Deus não chamou ninguém para ser famoso. Chamou para o reino de Deus se expandir e Cristo ser conhecido no mundo inteiro. Não para que homens e mulheres sejam famosos. Apesar que hoje tem muitos famosos, mas não era para ser assim. É para que o reino de Deus cresça. E se nós não tomarmos cuidado com isso, podemos vir a cair nessa tentação da soberba.
O apóstolo Paulo, sendo acusado de ser um homem sem muitas experiências com Deus, ele escreve na sua segunda carta, que é mais parece uma carta pessoal de falar da sua vida do que uma carta doutrinária. Ele, apesar de ter muitas doutrinas, que o apóstolo Paulo ele não conseguia deixar de fazer teologia, mas ele explica que ele foi ao céu e que quando ele voltou, para que ele não se vangloriasse, foi-lhe posto um espinho na carne. Nós não vamos falar do espinho, irmão, porque se o irmão quiser perguntar, eu até já respondo de antemão. O que é o espinho na carne de Paulo? Eu vou responder para os irmãos que eu não sei. Então, não vai adiantar perguntar o que é. Eu simplesmente estou igual aos irmãos, não sei. O apóstolo Paulo foi-lhe posto algo que ele impediu de que ele se vangloriasse. Então, mostra que coisa que Deus nos revela, que Deus nos mostra, não é para a grandeza nossa, é para a grandeza do reino. E as pessoas, eles acabam achando que este conhecimento do mundo espiritual ou de coisas que Deus revela torna eles melhor do que alguém ou mais famosos. Da mesma forma, quando a pessoa é usada na área da libertação e consegue trabalhar nessa área de libertar pessoas de espíritos malignos, eles não são famosos, eles não são melhor do que ninguém, porque Deus usa assim. Temos que ter isso em mente. E as pessoas estão, como eu falei na aula passada para os irmãos, estão inventando ou pagando pessoas para poder fazer que se estão endemoniados na igreja. Eles supostamente expulsam esses demônios e as pessoas ficam com o seu nome destacado na internet. Como eu falei com os irmãos, tudo hoje é gravado. As pessoas gravam isso e boa parte nem são pessoas realmente. Boa parte, na verdade, não. É uns 90%, principalmente dessas igrejinhas neopentecostais, não é demônio manifesto. Hoje nós estamos devendo pessoas com muita brincadeira, pessoas nessas igrejas, desses supostos apóstolos e bispos, falando que estão endemoniados, levando faca para a igreja, falando que vai matar, e tem até segurança nas igrejas. Esse monte de teatro. Isso nem nada mais é do que teatro. Não tem Deus ali. Não tem Deus. Então, as pessoas estão realmente carentes de ser libertas. Quando a Assembleia de Deus iniciou no Brasil, há um relato você não vai encontrar naquele livro lá do Emílio Conde. No livro do Emílio Conde você não encontra a história da Assembleia de Deus. Que, na verdade, eu até gosto do livro. O Emílio Conde foi um grande escritor, mas o que verdadeiramente era para eles narrar da Assembleia de Deus, eles não narram. Mas a Assembleia de Deus, irmãos, os grandes líderes da Assembleia de Deus, como o próprio Gunavingre, ele, uma pessoa, uma vez, foi furá-lo com uma naife. E ele colocou a mão sobre a cabeça e aquela endemoniada. Então, nós vemos que a Assembleia de Deus, o povo pentecostal do pentecostalismo clássico, é um povo que busca orar para libertar pessoas. E isso é desde o princípio do nascimento da Assembleia de Deus. Desde o princípio, nós estamos falando de 1915, 1920, 1920 e pouco, que Gunaving morreu em 1933. Então, nós vemos que é uma igreja que cresceu nisso aí. Mas o movimento neopentecostal, que deu por volta dos anos 60 até os anos 80, que os anos 80 ganhou força, começou com muita mentira, com muita invencionice. E hoje, esse mundo espiritual que o pastor nos está apresentando aqui, desapareceu. Nós estamos vivendo, parece que, o mesmo período do farisaísmo, onde os fariseus não tinham conhecimento desse mundo espiritual, de que quando Jesus chegou na Terra, que Jesus se manifestou no seu ministério, eles não entendiam aquilo ali. Aquilo era muito novo para eles. E então eles não entendiam. O pastor fala assim, ó, a capacidade quase ilimitada dos demônios ao possuir um corpo são bem demonstrados no caso do endemoniado com que Jesus se deparou. Antes que ele libertasse o processo, Jesus perguntou aos demônios seu nome. Aqui está falando do demoniado de Gadara.
Aí a resposta é que o nome é legião, e ele explica por quê, porque somos muito. Então, o que dá a entender no texto é que não há um nome. Tipo assim, o nome é Legião, não tem esse nome. Inclusive, os pessoal até associavam a banda Legião Urbana com esse nome do demônio, com essa palavra descrita aqui. Se os irmãos observarem, o termo legião, como o pastor coloca, era um termo para designar a, os soldados romanos, a maneira que eles se posicionavam e entravam em cidades. Até hoje existe muitos grupos de policiais aqui nos Estados Unidos mesmo, que são às vezes aposentados, reformados e retirados, né, que eles falam retirado, e eles criam seus clubes com o nome de legião alguma coisa. Existem tropas do exército e daí por diante. O Marcos, como ele escreve o seu evangelho diretamente para os romanos, e essa era a linguagem militar, legião, ele quer mostrar que Cristo vale muito mais do que a legião romana. Por isso que ele utilizou o termo legião, com o interesse de descrever isso para que os romanos, quando lessem, eles ficassem estupefatos com a ação do poderio de Cristo ao expelir esse demônio. E expulsar demônio, expelir demônio, é colocar para fora com muita força, não é pedir com educação, é realmente expulsá-los, jogá-los com força para fora. E o interessante é que o pastor coloca uma coisa que é claro que uma legião de demônios, uma legião, na verdade, equivale entre 5.200, para ser preciso, a quase 6.000. Você vai ver aqueles pastores que vai falar que são 6.000 demônios, isso muda, 6.000 soldados, mas equivale entre 5.200 a 6.000, para falar uma legião fechada. Mas uma legião realmente equivale de 1.000 soldados a isso, a 6.000. 1.000 a 6.000. E o pastor vai mostrar que uma coisa interessante, que não é porque dentro da cultura do povo romano, legião equivale a 6.000 demônios, que esse homem tinha 6.000 demônios. Não quer dizer que ele tivesse isso. Só também que o pastor vai mostrar que esses demônios, eles saíram, entraram naqueles porcos de forma violenta, os fez precipitar em um abismo. Isso também não implica, porque eu estou dizendo que ouvi um pregador dizendo isso, que tinham 2.000 demônios naquele homem. Então, porque ele calculou que, como eram 2.000 porcos, ele disse que cada demônio entrou cada um em um porco. E a Bíblia não fala isso, só fala que os demônios entraram nos porcos. Só fala assim. Porque se fosse um demônio para cada porco, por que tinha, então, 2.000 em um homem? Então, nós não podemos fazer essa matemática. Porque em um corpo tinha 2.000 e depois precisou de 2.000 porcos para ele entrar ali. Então, o que nós entendemos é que esses demônios, nós não sabemos se era entre 1.000 a 6.000, se poderia ser os 6.000 completos, ou talvez até os 2.000, mas nós não podemos fechar a questão. E o pastor vai mostrar que o que ele quer mesmo apresentar com isso é que essa quantidade de demônios prova que os demônios podem, vários demônios, ocupar a vida da pessoa, e essa violência que eles têm quando eles dominam a vida de uma pessoa e pode destruir essa pessoa, deixando muitas sequelas na vida dela e causando muitos problemas. Uma das coisas que a minha esposa me lembrou na semana passada, e o pastor até colocou aqui, que eu disse que aquela mulher que apresentou na sinagoga, ela tinha 38 anos, mas eu errei por 20, era 18 anos que ela estava encurvada. Então, não são 38, estou consertando aqui, são 18 anos que ela estava encurvada, com o espírito de enfermidade, está até na página de número 28, que o pastor fala que demônios podem causar enfermidades, como nós já discorremos aqui. O pastor vai falar aqui até o que eu citei para os irmãos do ataque epilético, aquele jovem tinha no capítulo 17 de Mateus e é registrado no capítulo 5, que ele sofria disso e parecia ser muito normal que ele se lançasse ao fogo e à alma e à água, talvez,
o seu pai ou quem estava à volta poderia pensar que nada mais era do que um desequilíbrio após ele sofrer essas convulsões, ele poderia se desequilibrar e cair, como não sei se os irmãos já viram, pessoas que sofrem convulsão epilética mesmo, não é demônio, e cair no chão tremendo, e às vezes com a língua embolada, os olhos tortos. E talvez isso acontecia com esse jovem e as pessoas achavam que era normal, que era nada mais, nada menos que uma doença, como alguns criam que poderia ser somente uma maldição. Mas Jesus, ao chegar, vê que era um espírito maligno. Então, voltando ao que eu disse para os irmãos, temos que tomar muito cuidado com querer tratar do que é espiritual com aquilo que é psicológico, com aquilo que é, melhor, tratar do que é espiritual com questões psicológicas, como muitos querem fazer hoje. Está trazendo psicologia, não sou contra a psicologia, não sou contra a psiquiatria, nem a psicanálise, mas eu sou contra, nós queremos infiltrar isso na igreja. Eu estava estudando a aula do pastor em relação à teologia pastoral, e ele mostra isso também na sua aula no bacharel em teologia, de pessoas que hoje estão tirando o que é o verdadeiro evangelho, o que é o verdadeiro poder de Deus, e colocando esses sermões baseados, primeiro, em chat GPT, segundo, em livros que não são evangélicos e, principalmente, não é extraído da Bíblia. Irmãos, o muito que a mensagem possa nascer do tema para o texto, como é o estilo da mensagem temática, ela tem que estar baseada na Bíblia. A mensagem temática ela nasce de um tema onde você escolhe um texto ou vários textos para trabalhar. Isso não é aula de homilética, mas eu vou explicar para os irmãos. A mensagem textual ela nasce de um texto que pode ter entre 1 até 4 versículos. E a mensagem expositiva, ela nasce de uma passagem da Bíblia ou de todo um livro, onde você quer expressar de forma sistemática e expositiva o pensamento do escritor daquela passagem. Então, nada que nós fazemos no mundo espiritual está fora da Bíblia. Nada pode estar fora da Bíblia. E Jesus, ele não somente teve discernimento por ele ser quem ele era, mas ele entendeu que a situação daquele jovem era uma escravidão demoníaca na vida dele. E ele via o sofrimento da família em relação àquilo. E hoje, como eu falei com os irmãos, esses espíritos malignos que têm causado muita enfermidade em pessoas estão por aí, fazendo o mesmo que fazia no período bíblico até nos dias de hoje. E se a igreja não posicionar, como nosso irmão João falou, e não trabalhar em cima disso com trabalhos de verdadeira libertação, não títulos de campanha, mas é libertação de verdade. Nós podemos dar os títulos mais extraordinários para a campanha, derrubando muralha, quebrando não sei o quê, marreta que esmiuça a pedra, machado que corta sei lá o quê. Se não tiver homens e mulheres ali que vão realmente, acreditam nisso, orem em prol disso, não vai mudar nada. Não irá mudar. Pode dar o nome das campanhas dos relâmpagos, que não vai mover nada, não importa isso. E como eu também quero alegar, nós não precisamos de homens e mulheres famosos, nós precisamos de homens e mulheres cheios do poder de Deus e que acreditam nisso. Isso aí não tem a ver com o título, tem a ver com quem se curva diante do Senhor. Se a pessoa está ali, uma irmãzinha do ciclo de oração, uma irmãzinha do louvor que ora, que busca, o irmão que prega, ou pode ser o pastor, isso vai acontecer na igreja e Deus vai mover de maneira maravilhosa. Para nós terminarmos, o pastor faz uma pergunta, e que essa pergunta é a que mais já surgiu em vários estudos que eu dei quando eu estava no Brasil. Um crente pode, melhor ele fala assim, pode um cristão, um demônio entrar em um cristão? Partindo do pressuposto que um cristão é quem tem uma vida cristocêntrica, quem vive para Cristo, quem realmente faz jus do nome, como foi taxado em Antioquia, mesmo que era no sentido pejorativo, quer dizer que eles eram seguidores de Cristo, eles pareciam com Cristo, respondemos que não. Se ele é um cristão parecido com Cristo, que vive cheio do Espírito Santo, ele não pode ser uma pessoa possessa por demônio.
Lembrando que cristão não é pequenos Cristo, ok? Os irmãos guardam isso. Você já deve ter ouvido isso. Isso é tirado do livro do C.S. Lewis, aquele livro Cristianismo Puro e Simples. Eu tenho esse livro aqui. E você pode dizer: ser cristão é o mesmo que ser pequenos Cristo. Perfeito. Mas você falar que significa, não é. O significado de cristão é ser discípulo de Cristo, mais nada do que isso. Então, um cristão verdadeiro, um cristão, não um cristão da moda, porque está na moda virar cristão. O cristão que faz jus ao nome, ele não pode, porque um cristão, ele vive para Cristo. Se ele vive para Cristo, ele é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo, é viver no Espírito, é andar no Espírito, é dedicar uma vida espiritual. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você cultivar fruto do Espírito, é você dedicar aquilo que é espiritual. Então, não há possibilidade de espaço para carne e muito menos de espaço para demônios na sua vida. Não tem isso. Agora, se a pessoa não tem esse compromisso com Deus e não tem espaço para Deus na vida dela e ela simplesmente vai na igreja, aí é diferente. Mamãe. O evangelista Kleber, eu não entendo, como o senhor está falando, né? Hoje eu não entendo as pessoas que falam que são evangélicos, cristãos, e continuam, às vezes, tatuando o corpo, é, naquela prática. Meu marido, ele é eletricista, né? E ele estava no lugar, e essa pessoa é crente. Só que essa cliente ofereceu uma bebida, uma cerveja. Ai, uma cerveja aqui que. Ai, acho que não tem álcool. Não sei não como que é. Eu nunca bebi, então nem sei. Sei que é uma cerveja que ofereceu para essa pessoa que é crente. Aí ela ofereceu para ele também. Ele falou assim: não, eu não quero, não, obrigada, eu não bebo. Essa outra pessoa falou assim: não, não, não quero não, tal. Aí ele voltou a não, não, eu vou beber eu vou beber uma cervejinha. Ai, como o nome da cerveja? Esqueci o nome. Aí eu fui falei com meu marido assim, amor, você tinha que ter falado para esse meu filho, você não é crente? Como que você vai pegar essa cerveja na hora que vai beber? Então eu fico assim, as pessoas tatuam o corpo menos, dizem que são crente, continua tatuando o corpo, toca, canta, eu fico assim, meu Deus, como assim? Como que bebem? Como é isso? Hoje as pessoas usam a frase que não está na Bíblia, não pode embriagar, mas beber um golinho pode. Não tem isso na Bíblia também. É, e Meu mais Deus. muitas outras coisas. Aí eles até inventaram um versículo. A Bíblia fala que é os viciados que não herdarão o reino do céu. Não existe esse versículo. Esse versículo é o Heresias 5, versículo 50. Não existe esse versículo. E a questão da bebida, irmã, eu particularmente sou contra 100% da bebida. Sou contra 100% da bebida. Quando eu cheguei nesse estado, eu tenho um amigo do Brasil de muitos anos, ele estava aqui, me chamou para ir no casamento da prima dele com o primo, e eles eram católicos, mas como fizeram a cerimônia na igreja católica, depois foi para o local da festa, eles perguntaram se eu podia orar para abençoar o casamento. Eu falei, amém, posso orar. E colocaram lá a mesa e tinha uma bebida para brindar. Aí a bebida era alcoólica. Eu deixei a bebida minha lá e levantei, que eles quiseram brindar, mas larguei ela lá. E tinha um rapaz lá, que inclusive é até um cantor, e ele bebeu o dele e o meu. Ele é um licor, bebeu e bebeu. E ainda falou, rapaz, ele bebeu, mas esse negócio é gostoso, e foi bebendo. E temos vários outros. Uma vez eu estava na casa de um irmão, ele estava um grupo de pastores. Nessa época eu tive o privilégio de conhecer o pastor Abraão de Almeida pessoalmente. E com o pastor Alexandre Silva que gravou o disco, o hino Braço de Ferro. E tinha vários outros pastores, o pastor da Califórnia, o pastor do Brasil, o presbítero, o diácono, e esse povo todo lá. Era um almoço Thanksgiving.
Almoçamos e, de repente, um dos pastores, que é o do Brasil, falou assim: Você não tem um vinho aí? Falou com o rapaz. E ele falou: Tenho. Foi lá e já subiu com 3 garrafas. E ali eles colocaram. Eu falei que não queria. Alguém já fechou a cara. O pastor Abrão de Almeida não bebeu e o pastor Alexandre. Os demais todos beberam. Beberam e ninguém falou nada. Pastor Abrão de Almeida, ninguém foi. Eu também não estava nem aí, não era crente nem da minha igreja, eu estava lá só de visita aí. Então, nós vemos isso. Agora, a questão da tatuagem, para nós terminarmos, eu já tive em palestra com jovens e sempre há essas perguntas. Eu tenho tatuagem desde quando eu tinha 16 anos. Meu irmão era tatuador, então eu tenho muita tatuagem no corpo. Agora, como cristão, eu realmente não acho bacana um cristão fazer tatuagem. E hoje nós estamos vendo igrejas que estão promovendo eventos de tatuagem. Um dia desse eu vi as pessoas que estavam, a minha primeira tatuagem. Ele vai, escreve Jesus, escreve, desenha cruz. Isso não faz a pessoa cristã. A pessoa escrever Jesus. Eu quero ver Jesus está escrito no coração, isso que é o mais importante. E o jovem um dia me perguntou o que eu achava. Eu falei: olha, para mim te dizer que é pecado, eu tenho que achar um versículo bíblico. Aí, inclusive, uma irmã citou, mas a Bíblia fala de não fazer marca no corpo. Eu falei: mas o contexto não é esse. O contexto é marcar o corpo, cortando o corpo em homenagem a deuses, como até aconteceu no episódio do profeta Elias, no capítulo 18 do livro de 1 Reis, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, lá no Monte Carmelo. Então, o que é proibido em Levíticos é marcar o corpo com cortes em homenagem a deuses estranhos. Mas aí eu disse para ele: existe uma questão ética e uma questão moral. E a questão ética me leva a entender que eu, como um homem de Deus, não ficaria bem eu aparecer com tatuagens no corpo além das que eu já tenho. Por exemplo, eu não tenho tatuagem no pescoço em lugar nenhum. Digamos que se amanhã eu apareço com a tatuagem aqui no pescoço, mesmo os irmãos aí que tá estudando, se concordasse com a tatuagem, ia achar meio estranho. Eu com a tatuagem no pescoço. Eu falei: mas tem tempo que ele dava para nós, ele não tinha, fez uma nova. Aí, inclusive, uma das jovens perguntou: é pecado eu pintar o cabelo de verde? Eu peguei e falei assim: pintar o cabelo de verde ou de loiro faz alguma diferença? Quem tem o cabelo preto e pinta de loiro faz alguma diferença? Não. Não faz diferença nenhuma. Do mesmo jeito, se meu cabelo está ficando branco, eu pinto ele de preto. Não estou aqui mais falando nada com quem está pintando cabelo, não. Só estou dando um exemplo. Faz alguma diferença? Não. Só que, se eu aparecer aqui amanhã com o cabelo vermelho, que é vermelhão, com um tupetão aqui, como que os irmãos vão me ver? Os irmãos me veem no estilo assembleiano antigo. Aí, de repente, os irmãos me veem assim, está acontecendo alguma coisa com o irmão Kleber. Eu estou dizendo, irmão, isso aconteceu comigo. Lá no Brasil, eu andava só de roupa social. Até com aquela camisa branca assim, igual de Deus é amor por baixo. É camisa de malha, essa camisa só social. E um dia, eu fui com a minha irmã no lugar e vi uma calça jeans muito bonita. Tinha mais de ano que eu não usava calça jeans. Comprei uma calça jeans. Aí eu estava sentado na esquina da pedra onde eu morava com a calça jeans. Passou um irmão da Assembleia de Deus, de onde eu era. Ele olhou e falou assim. Eu vi, ele falou: Padre Senhor, ele falou: Padre Senhor. Ele olhou para o meu lado assim e voltou. Aí estendeu a mão, pegou na minha mão, balançou a mão e falou assim: Irmão, eu gosto muito do irmão. Tá tudo bem com o irmão? Mas na hora eu não entendi de que ele estava falando. Eu falei: Não, estou bem. Aí ele olhou para mim de cima e embaixo e falou: Irmão, tem certeza que está bem com o irmão? Era uma calça jeans, irmão. E aí eu peguei aquela calça e não usei ela mais, porque eu vi que o irmão não sentiu, ele sentiu que eu estava ruim espiritual por causa da calça. Aí o que eu estou dizendo é: existe coisas que são éticas, que não há necessidade de fazer. E o que eu penso é: um cristão, se ele é cristão, para que ele vai fazer uma tatuagem? Qual a vantagem? Eu fiz tatuagem porque eu gostava de me mostrar. Essa é a realidade. Eu gostava de me mostrar. Eu achava que. Primeira coisa, eu fiz tatuagem porque eu achava que tatuagem afrontava as autoridades. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Era para afrontar, de moleque, era para afrontar. Aí já fiz pensando: vou fazer também porque é bom que o exército não me chama. Então, era coisa de rebeldia. E hoje,
é claro que tatuagem é arte, nós entendemos, tatuagem é arte, mas a pessoa que é cristã, está ali na igreja e quer fazer tatuagem, o irmão pode saber. Olha, eu já falei, irmãos, várias vezes com qualquer pessoa, o crente que nunca envolveu com essas coisas, quando ele começa a envolver, ele está perdendo as coisas de Deus na vida dele. Começa a se envolver com bebida, com tatuagem, com esse tipo de coisa que não tem necessidade dele fazer, é porque já está perdendo aquilo que é marcante na vida dele como espiritual. Já está enfraquecendo a oração, na consagração, na leitura da Bíblia. Não que isso influencie nossa salvação e tenha a ver, mas que a pessoa que serve a Deus, ele não preocupa com essas coisas. O apóstolo Paulo ele fala muito claro que quem anda no Espírito gosta das coisas do Espírito. E hoje ficou uma febre aqui na América, as pessoas tatuarem o braço. O meu irmão é tatuador, eu sei o significado de tatuagem. As pessoas estão tatuando relógio para o braço inteiro com o número romano, sem saber o que é. E lá vai tatuando um monte de coisa. Então, como eu estou falando com os irmãos, eu não tenho nada contra tatuagem, não vejo uma necessidade da pessoa fazer tatuagem. E acho que boa parte dessas igrejas que estão assim, os irmãos podem olhar, são igrejas neopentecostais. Nós não estamos aqui falando de legalismo, não estamos aqui falando de religiosidade, estamos falando de princípios que não há necessidade de ser feito, de ser quebrado, melhor dizendo, princípios que não há necessidade de ser quebrado. Por exemplo, muitas coisas que foi proibido no Antigo Testamento é para que o povo de Israel não fosse confundido com as nações estrangeiras que adoravam outros deuses. Por exemplo, há algum pecado você misturar um pano de algodão com um pano de linho? Não tem pecado nisso. Mas Deus proibiu que o povo fizesse tal coisa para que eles não confeccionassem as suas roupas parecidas com a roupa do povo cananeu, para que quando as pessoas olhassem para eles, não confundissem eles com o povo cananeu. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E sem contar que essas coisas, igual a nossa irmã Meire falou, isso pode abrir muita brecha, principalmente quando a pessoa tem fraqueza espiritual, para que o inimigo trabalha através da vida dela, simplesmente em um ato desse aí. Ele vai fazer como se fosse uma arte, porque ele foi pela cabeça de alguém, ele não tem estrutura espiritual e o diabo aproveita dessa situação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu O penso, nosso eu irmão Billy pe... até perguntou aquele dia a respeito de objetos, essas coisas que eu falei. O diabo não vai entrar naquilo como possessão, Uhum. mas ele pode utilizar daquilo para fazer tal coisa. Mãe, até Evangelista, Kleber, eu penso a mesma coisa, como não combina uma tatuagem para um cristão, não que eu não seja contra, porque cada um sabe de si, Uhum. como um, como um piercing, como um brinco, como eu acho que não tem, não combina, não faz sentido. Uma pessoa que é um cristão vai no tatuador, qual o motivo, qual é a carência, qual é a ausência, qual é a falta de tatuar o corpo, brinco, piercing no umbigo, no nariz, no umbigo. Fico, gente, como assim? O Kevin falou, nessa vez que eu estava dando essa palestra para os jovens, um dos jovens falou comigo se ele poderia furar a orelha. Eu falei assim, eu falei, olha, eu usava 3 brincos na orelha esquerda e um na orelha direita. E falei que isso nada mais era do que eu estava copiando o Edson Celulari quando ele era ator, e o Paulo Silvino. Falei, meus 2 irmãos furou a orelha, eu furei com um brinco, não fiquei satisfeito, furei com 2, com 3, depois furei a outra orelha. Ainda tinha o cabelo grande. Peguei e falei com eles, isso tudo era vaidade minha, com interesse de aparecer, de me mostrar e contrariar determinadas coisas. Aí ele falou assim, mas se eu quiser pôr um brinco para me sentir bem? Eu falei, mas você quer se sentir bem? Ele, sim, aumentar a minha estima. Eu falei, quem te disse que um brinco aumenta a estima dos outros? Se fosse assim, todas as mulheres eram para ter estima lá no alto, porque a maioria das mulheres usa brinco. Eu falei, rapaz, você quer ter estima alta? Vai orar. Vai orar que você vai ter estima alta. Como cristão, ele tem que orar, e não precisa desse tipo de subterfúgio para poder se sentir bem. Então, vemos que é nada mais do que um paliativo de justificativa que as pessoas querem arrumar para determinadas coisas. Eu não vejo necessidade nenhuma desses hominhos, esses brinquinhos na orelha aí. Mas nós vamos terminar porque as horas já foram. A próxima aula eu tenho que saber do pastor, não sei se o pastor comunicou, se essa aula é prova
eu não me recordo. Eu acho que ele não comunicou. Então, eu vou perguntar a ele amanhã para saber se nós vamos ter prova. Na verdade, eu vou perguntar assim que terminar a aula se será prova ou algum trabalho e ele comunica com os irmãos. Amém, irmão? Vamos agradecer a Deus mais uma vez e logo após, irmão, sinta-se à vontade para se retirar da sala. Meu Deus e meu Pai, Tu és todo-poderoso, ó Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença, ó Pai, pela tua direção e, acima de tudo, ó Pai, pelo conhecimento da tua palavra. Te agradecemos por tudo, te louvo pela vida de cada um dos teus filhos e filhas presentes, que o Senhor guarde, ó Deus, a vida deles, sustenta e que eles possam continuar, ó Pai, nessa caminhada. Vai direcionando, ó Pai, abrindo a visão no mundo espiritual. Esteja, meu Pai, libertando a cada dia, ó Pai, através do ministério dos teus filhos. Vai dando visão dessa obra, ó Pai. Vai movendo tremendamente. E guarde, Deus, o lar de cada um. Que o sangue do Cordeiro, ó Pai, esteja repousando sobre a vida deles e que o poder do nome de Jesus, ó Pai, esteja sobre a casa dos teus filhos. Seja com cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Tá bom, que Deus em Cristo abençoe a todos. Vou comunicar com o pastor e pedi-lo para entrar em contato com os irmãos através do grupo da escola. Que Deus abençoe a todos tenham uma excelente noite.